Oi, oi, galera. Vamos começar? Então tá. Oi, Oi, gente, tudo bem? Começando mais um episódio do Conversa do Closet. Oi, gurias. oi. Olá, tudo bem? Oi. Tem uma vozinha diferente aqui porque hoje temos uma convidada especial. E quem vai dizer as palavras para apresentar ela, não sou nem eu, é ela. Porque na temática do episódio que a gente está falando sobre controle, ela já me mandou há meses atrás a apresentação, a apresentação dela mesma, que ela imaginou. E eu estou aqui para o quê? Para fazer essa apresentação ser concretizada. E aqui está ela, tá? Vou ler. Estamos aqui hoje com a nossa convidada, Laura Calai dos Santos, Laura Lisiane Calai dos Santos. E aqui é uma adição, um adendo meu, primeira de seu nome, a primeira doutora da família Calai, né? E ela é professora universitária, ela é casada, tem dois filhos, doguinhos, que é o Dwight e o Jota, e tudo na vida dela tá sob controle, gente. Simplesmente não tem muito o que discutir. Hoje ela só vai passar a lista de tudo que tá sob controle e simplesmente está sob o seu controle, porque ela é muito controladora. E é isso que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar sobre essa ideia de controle, ter tudo sob controle na vida. E aí, enfim, já vou lançar aqui a pergunta, que é o seguinte: a óbvia, né? Vocês se consideram controladoras? E em que área da vida que esse lado, assim, mais controlador parece mais? Laura, vamos começar por ti, que tu que é a nossa convidada de honra. Oi. Ai, fiquei bem empolgada, porque eu lembro que a conversa com a Nath começou em outubro, né? Eu comecei a escutar vocês, aí tinha várias paranoias que eu me identificava. E o que me chamou a atenção foi um dos episódios que vocês falavam sobre os pratinhos, né? Que vocês tinham que segurar vários pratinhos e às vezes ficava difícil. E daí, na hora, eu pensei, mas que pratinhos que elas estão falando, porque a minha vida está toda sob controle. Então foi a partir disso que veio a ideia, né? Porque daí eu falei para a Natália, sou professora universitária, sou concursada, eu comprei uma casa, casada, os dois filhos dogs, né? Não tenho filhos humanos ainda. E tem carro, trabalho, então, tipo, está tudo sob controle na vida. Eu acho que é a partir disso que veio essa temática, né? E sim, eu sou uma pessoa bastante controladora e eu acho que isso acaba sendo, em alguns pontos, vantajoso, em outros nem tanto. Eu acho que no trabalho me ajuda bastante manter tudo sob controle, mas quando eu não estou no controle no trabalho, eu fico um pouco desconfortável, né? Então, por exemplo, eu estava gerenciando um projeto com uma concessionária que era tipo milhões de reais e eu era coordenadora. Então eu estava muito confortável naquela posição, porque eu sabia o que cada um dos membros da minha equipe estava fazendo e eu sabia o que cada um tinha que fazer. Então eu estava no controle, estava confortável. Depois de uns 2, 3 anos, eu fui convidada para participar de um projeto onde eu não era coordenadora, onde eu era mais um membro da equipe. Então eu não tinha controle sobre nada. Eu precisava seguir ordens de outra pessoa e eu não sabia o que estava acontecendo em todos os aspectos do projeto. E isso me deixou muito desconfortável. Então foi um momento que eu tive que parar, pensar e tentar me adaptar em não ser a pessoa que estivesse no controle daquela situação. Porque eu não tinha o controle, a responsabilidade não era minha. Então, eu acho que no trabalho eu acabo me destacando em alguns pontos por ser controladora, mas eu acho que da minha vida pessoal eu acabo enlouquecendo as pessoas, principalmente o Daniel que mora comigo, né? Por eu querer que as coisas sejam da forma como eu quero. Um exemplo disso é, sei lá, um exemplo bem básico. Daniel, vai lá e lava a roupa, né? Que tem que lavar roupa, porque tá dando sei lá, tem sol, tem que lavar roupa. E ele não vai lavar a roupa na hora que eu quero que ele lave a roupa. Ele vai lavar a roupa na hora que ele quer lavar a roupa. E isso, antigamente, me gerava um desconforto muito grande, porque eu queria que ele fizesse aquilo no momento que eu estava pedindo para ele fazer aquilo. Então, eu acho que essa parte do controle, ela tem sim os aspectos positivos, porque a gente consegue
várias coisas, mas também tem a parte negativa que acaba a gente ficando às vezes frustrada, né, com as pessoas, porque de fato as pessoas não fazem aquilo da forma como a gente quer ou na hora que a gente quer. Eu acho que descobrir isso é extremamente importante para ter uma vida um pouco mais equilibrada, né, com as outras pessoas. Ai, eu adoro ouvir isso, porque assim, eu falo com a Laura. A Laura é minha prima, gente. Eu nem comentei esse fato, né? Ela é minha prima. Eu falei que ela é Kalai, tem o mesmo sobrenome que o meu. Nossas mães são irmãs. E ela simplesmente é a minha mãe falando. Eu ouvi agora a Laura contando isso, eu pensei, gente, é minha mãe toda. Enfim, vamos passar, vamos aí. Mari, Mai, o que que vocês acham? Vocês se consideram controladoras? Em que área da vida que isso está aparecendo mais? Gente, eu sou super controladora, né? Zero spoiler aqui. Adoro gerir tudo, né? De fato, controlar tudo, pensar em todos os detalhes e saber exatamente qual vai ser o meu próximo passo. Eu achei muito engraçado que Laura disse que quando ela estava na posição de coordenadora, ela estava muito confortável. Quando ela foi para ser mandada, ela não estava confortável. Gente, eu achei muito engraçado isso, porque isso aí eu fiquei surpresa, porque assim, né? Geralmente a posição de mais risco que a pessoa tem é quando tá justamente coordenando, né? Gerenciando. Mas não, ela é tão assim, confiante, né? Nessa questão dela do controle, que justamente tá na posição que, assim, geralmente leva menos responsabilidade no todo, deixou a gata desestruturada. Eu achei tudo. Enfim, o meu controle barra descontrole, né? Ele, obviamente, no trabalho, claro, né? O meu calo da vida, da vida adulta, é o trabalho. E me identifico muito quando ela diz assim, na vida pessoal, eu enlouqueço o meu bofe, né? O bichinho, porque não faz as coisas assim do jeito que eu penso, né? Do jeito que eu tô maquinando aqui, que é pra funcionar. Inclusive, né, o episódio de Amor Tranquilo, que nessa altura do campeonato já saiu, mas no caso vai sair amanhã, eu falo justamente sobre essa coisa de se organizar, que nada mais é do que uma espécie do meu controle se expressando, né? Então, sim, essa coisa do controle é muito forte em mim. E sabe o que me veio na cabeça agora? Que uma vez eu fui na cartomante, sem ser a minha astróloga, que eu vou sempre, uma outra cartomante. Aí ela falou assim pra mim: controle é uma ilusão. E vira e mexe, eu lembro dessa digníssima, porque tá, ela pode até ter errado alguma coisa ali que eu tava, enfim, falando com ela na época, mas isso aí, a gata tava certa. E é isso, meu parênteses. Bom, no meu caso, sim, também sou controladora, mas eu acho que num nível menos intenso do que o que eu escutei até o momento. No trabalho, eu sofri mais com isso, porque na minha posição, eu não tenho a palavra final, sabe? Então, por exemplo, hoje mesmo eu tava meio que tipo, tendo que respirar fundo, porque aconteceu uma situação, eu queria mais documentos em relação à situação, porque na minha cabeça era óbvio que a gente precisava, e o meu pai até concordou que a gente precisava. Mas o nosso cliente estava pedindo exceção essa que eu achava lorota, tipo assim, não, a gente não pode dar essa exceção. E aí, o meu pai estava tão cansado de lidar com essa cliente que ela fez, ai, quer saber? A gente vai fazer. Vamos só pegar aquele outro documento que tá faltando. Quando ela mandar, a gente dá a exceção do resto. Aí eu fiquei assim, eu não tenho poder de decisão nesse caso, eu não posso fazer nada, eu só vou ter que aceitar. E aí, eu sofri muito com isso já, desde que eu comecei no meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu já aprendi que às vezes eu preciso simplesmente aproveitar o fato de que a decisão não é minha. A decisão não é minha. Eu gostaria que fosse de um jeito. A decisão não cabe a mim. Ela dar essa sessão vai me trazer menos trabalho, porque vai ter menos documento para eu revisar no final das contas, sabe? Já não vai caber a minha responsabilidade de pedir a sessão ao gerente, de fazer o follow-up com a gerente, nada. Tipo assim, eu já tenho tudo que eu consegui, né? Com o cliente, já tá lá minha nota dizendo tudo que eu tenho.
Agora é função do meu pai e da gerente darem ou não darem essa sessão, fazer o que quiserem fazer, já não tá mais nas minhas mãos. Então, no começo eu sofria mais, porque eu achava um absurdo, tipo, que é absurdo, é claro que a gente não pode. Mas, se ela diz que pode, quem sou eu na fila do pão, entendeu? Então é isso. Foi um trabalho, assim, de aprender mais a ficar, assim, a abrir mão dos resultados que eu gostaria, das coisas que eu gostaria, porque não cabe a mim, muitas vezes. E aí, enfim, no trabalho é mais isso. Na vida pessoal, eu sou uma bagunça, né? A gente sabe. Mas assim, eu acho que por já ter entendido há um bom tempo essa coisa que Mari acabou de trazer, que o controle é uma ilusão, eu acho que eu já abri mão, entende? De estar iludida que eu consigo. Então, obviamente, eu começo normalmente assim com o ideal, né? O ideal do que eu quero e o que eu preciso pra chegar lá. E aí eu começo a pensar em todos os fatores que eu tenho que controlar pra chegar lá. Só que a vida já demonstrou pra mim 1000 vezes que eu tenho zero controle das coisas. Eu posso fazer a minha parte, mas eu não tenho como fazer a parte das outras pessoas, ou a parte do universo, ou a parte, enfim, da vida. E aí, muitas vezes, os resultados que me chegaram não eram o que eu queria, o que eu pensei, o que eu imaginei. E eu acho que no final, o que me resta é: eu fiz o que eu podia ter feito da minha parte? Fiz. Não, ainda assim as coisas aconteceram da forma que eu queria? Não. O que é que eu posso fazer? E aí vem o outro parênteses que eu tava pensando, que eu acho que faz até alguns episódios que eu não bato nesse martelo, que é o tal da maternidade, né? Que é tipo assim, como ter ilusão de controle sendo mãe, minha gente? Não tem como. Não tem como. Tipo assim, a gente pode surtar, enlouquecer, tentar, pensar, se programar, estudar, sonhar. E aí vem a criança e faz o que vai fazer, sabe? Dorme quando quer dormir, come quando quer comer. Então, não sei. Acho que eu tenho um relacionamento um pouco mais livre com essa coisa do controle. É do tipo assim, gostaria de ter controle, gostaria de os pauzinhos para que as coisas acontecessem da forma como eu gostaria. Kobe, por exemplo, não consigo controlar o meu cachorro. Silêncio, meu amor. Silêncio. Obrigada. Então, assim, entende? Como é que eu vou ter ilusão que eu consigo controlar essa besta fera que na minha casa vive, entende? E aí, eu gostaria de ter mais controle. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu simplesmente aceitei que eu vou fazer o melhor que eu posso, colher o melhor que der, mas que alguns pratinhos vão acabar caindo no meio do caminho, porque eu não consigo controlar tudo, entendeu? Eu acho que é isso, assim, tipo, pra mim, pelo menos. E tu, Nath? Ai, gente, eu não me considero uma pessoa controladora. Assim, pra ser bem sincera, eu acho que eu estive rodeada de muitas pessoas controladoras na minha vida, assim. E aí, a maneira como eu aprendi a lidar foi, não sei, eu acho que pra mim existe muito aquela coisa do eu vou dançando conforme a música toca, eu vou indo conforme o ritmo vai, aí eu vejo que não tá indo por aqui, eu tenho que mudar pra lá. O que às vezes é muito difícil, porque não necessariamente as coisas são exatamente do jeito que eu esperava. E aí essa é a parte que é o que me pega, sabe? A expectativa que eu tinha, que na verdade eu acho que entra muito nessa ideia do o controle, eu quero controlar para chegar no lugar onde eu queria chegar, né? Só que no meio do caminho, coisas acontecem, enfim, e muitas dessas coisas eu tive que abrir mão, né? E aí eu acho que nessa ideia de eu abrir mão, porque eu tava lidando com, geralmente porque eu tava lidando com pessoas que eram muito difíceis de lidar, eu escolhi isso para ter a minha paz, sabe? Basicamente, assim, em vez de eu bater de frente para chegar no lugar que eu queria chegar inicialmente, eu pensei, ok, essa porta tá fechada, eu vou tentar achar outras aqui. Não acho que é o certo. Acho que existe sim um nível de frustração, assim, de não chegar onde eu queria, né? Naquela ideia do ah, almejei, mas não cheguei lá. Seja porque talvez eu não consegui controlar a situação
para realmente me guiar nesse caminho. Não importa o que venha pela frente, eu vou seguir nesse caminho. Até tem uma amiga minha que ela tá fazendo doutorado e ela tá nessa situação, só que ela vai. Ela pega o caminho e não importa o que aconteça, ela segue em frente, sabe? E cai pedra, cai árvore, não sei o que, não sei o que lá. E ela segue naquele caminho. Pra mim, simplesmente não faz sentido. Se eu vejo que é um caminho que tá muito. Que eu acho que vai ser muito difícil de eu chegar e que eu não acho que eu quero chegar mais, tudo bem, vou achar outro, né? Talvez se fosse um caminho que eu quisesse muito, ou que alguma coisa dependesse muito disso, a coisa mudaria, né? A realidade seria diferente. Mas eu não consigo achar que na minha vida eu tenho uma postura controladora em relação a mim mesmo, que é péssimo, na verdade. Porque eu acho que tem um pouco disso, assim, a noção de autodisciplina talvez tenha até a ver com isso. Eu não ia trazer isso agora, mas assim, eu fiquei pensando nessa ideia ter tanta autodisciplina acho que sim, uma maneira de se controlar, no sentido de meu objetivo é X. Tô pensando aqui, né, na nossa convidada, Laura. A Laura virou corredora. Gente, ela é corredora. Ontem ela correu meia maratona. Meia maratona em Porto Alegre. Então, assim, ela se colocou no propósito de correr e de se dedicar a isso, e não há nada, nem sol, nem chuva, que abale o seu caminho, né? Mas Então, eu assim, pra mim gostei isso tem a dessa. ver com controle, autocontrole, né? Eu acho que cai bem aí, Nath, porque eu acho que tudo, igual eu falei antes, tudo tem sua parte boa e sua parte ruim. Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, eu gosto muito de desafio. Então, se eu sou desafiada a algo, eu vou persistir, não importa o que aconteça. Eu lembro que eu corria na chuva, eu tinha que correr 4 vezes na semana. Eu não conseguia correr 1 quilômetro em fevereiro do ano passado. E eu botei na minha cabeça que eu ia correr. E tô correndo. Mas só que daí o que acontece? A minha rotina diária e semanal ela é muito organizada. Muito organizada, que eu sei o que eu vou fazer no horário da manhã, eu sei o que eu vou fazer no horário da tarde, eu sei o que eu vou fazer de noite. Mas, antigamente, se alguma coisinha saía do lugar, isso me pegava num lugar que não era legal. Por exemplo, tá chovendo hoje, então eu não vou correr, mas se eu não correr hoje, eu não vou poder correr na quarta, por exemplo, né? Porque eu tenho a quantidade de dias de descanso. E hoje eu não tô afim de ir no CrossFit. Não, eu preciso ir no CrossFit, porque eu combinei comigo mesma que eu preciso ir no CrossFit, então eu vou no CrossFit. Não tenho que me faça não ir no CrossFit. Então eu acho que eu tenho muito uma autocobrança em relação às coisas. Não só que eu combino com as outras pessoas, mas o que eu combino comigo mesma. E é bom porque me traz resultados, mas é ruim que me faz surtar, né? Porque às vezes eu faço coisas que eu não quero fazer, mas como eu combinei comigo, eu tenho que fazer. E nós tínhamos falado aquele dia, logo que eu falei desse episódio, tá tudo sob controle, né? Que não tá nada sob controle, mas que eu não posso errar. Que aquele dia algo me chamou a atenção, porque eu sou uma pessoa assim, eu sou extremamente organizada com os meus compromissos, então eu marco na agenda e eu sei o que eu tenho que fazer em cada horário. E teve um dia específico que eu esqueci de um compromisso e marquei outro no mesmo horário. Aquilo me desestabilizou de uma forma muito ruim, porque eu tive que deixar de ir num dos compromissos para ir no outro, no final tudo deu certo, mas eu fiquei me sentindo muito culpada de ter errado. Então toda essa autodisciplina, essa autocobrança, ela é ruim em alguns aspectos, né? Porque tu fica o tempo inteiro ali em cima de ti, brigando contigo mesma. E é bom porque tu alcança coisas que tu quer. Eu sou uma pessoa indecisa, né? Então eu nunca vou ter uma decisão de dizer é bom ou é ruim. Eu tô tentando trazer as duas perspectivas em relação a isso. Mas eu acho que essa tua fala aí faz bastante sentido em relação ao controle, sim. Mas aí também está relacionado bastante à autocrítica, né? Pessoas controladoras, elas são bastante autocríticas. Então, não, às vezes não de criticar, também tem a crítica em relação aos outros, mas em relação a nós mesmos por causa disso. De tentar deixar tudo mais controlado possível. Sim. E eu quero já pegar o gancho, porque tu falou desse evento aí que aconteceu, dessa situação que aconteceu em que tu acabou perdendo o controle, né? E aí, tipo assim, realmente se desbaratinou e tal.
Tem momentos em que perder o controle pode ser, assim, não desestabilizante, mas libertador? E em que momentos que seria isso? Assim, que vocês veem na vida de vocês que, tipo assim, agora eu vou simplesmente curtir, vou aproveitar o que tá acontecendo, que talvez não seja o que eu queria, não é o que eu desejava, mas eu vou viver essa liberdade. Aconteceu já? Ou vocês ainda não tiveram essa catarse aí? Essa quitate? Alguém já teve? Eu Eu, acho eu acho que eu posso ir. Só contextualizando o Kitati, é porque teve uma vez que foi eu e Nath pra um rolê, e aí, acho que foi o show de Cipopanha, será? E, enfim, tava eu, ela, meu marido, assim, a gente super feliz e tal, não sei o quê. Aí, Nath falou pra mim assim, que catarse! Aí eu, que Tati! Enfim, foi muito engraçado na hora. Aí, tá. Mas, eu acho que a minha catarse, tá certo, né? Do descontrole foi, assim, é engraçado eu falar do descontrole porque, assim, foi uma decisão que eu tomei. Então, assim, foi algo que eu controlei, mas tudo bem. Tava me lançando ao descontrole, ao desconhecido, que foi o meu ano sabático. Né, o meu ano sabático, até porque o meu ano sabático, eu tinha um planejamento para ele, que era fazer o programa aqui do governo Pratique na época, enfim, não vou explicar o que é o Pratique, e aí não rolou, e aí eu fui viver outras coisas e deu no que deu o meu ano sabático. E o meu ano sabático foi muito libertador, foi uma grande mudança na minha vida, né? Mas não necessariamente aconteceu do jeito que eu tinha planejado, né? Que eu tinha, pelo menos assim, criado uma expectativa de como seria o trajeto. E aí, depois, né, que passou, eu fiquei tipo, eu acho que eu me arrependi. Porque não foi, como eu disse, não foi exatamente tão produtivo, talvez, o quanto eu gostaria que tivesse sido, porque, enfim, não controlei várias coisas que aconteceram, então ficou a surpresa. Porém, é aquela coisa assim para tudo na vida, né? As coisas elas só são tidas como êxitos depois que dão certo, né? Mas enquanto a gente tá tentando, a gente não a gente acha que a gente não tem certeza, né? Se tá no caminho certo ou não, né? E hoje, eu olhando, literalmente hoje, assim, né? Eu olhando pro meu ano sabático, agora que tô satisfeita com várias coisas que antes eu estava insatisfeita, inclusive questão profissional e tal. É, aí eu olho e falo, é isso. Eu tinha que ter feito exatamente tudo, tudo o que foi que aconteceu, do jeito que eu vivi, era isso que eu tinha para viver. Mas até eu me encontrar, não só no meu ano sabático, mas pós o meu ano sabático, foi aquela coisa de duvidar de mim o tempo inteiro. Eu vou aproveitar e fazer dois ganchos com a Mai, que falou do cachorrinho dela. Eu acho que uma decisão que eu tomei e que me deixou fora do controle, fazem 2 semanas que eu saí para correr e um filhotinho de cachorrinho me seguiu. Aí eu peguei o filhotinho. E esse filhotinho vai virar um cachorro bem grande. Mas eu já tenho um York de 2 quilos, né? Então eu tomei a decisão de ficar com esse cachorrinho, mas a minha vida nas últimas 2 semanas, ela está totalmente sem controle algum. Porque tá uma bagunça. Antes de eu começar aqui o podcast, estavam os dois correndo pela casa, deles brigam, deles mordem, deles fazem mil coisas, deles me enlouquecem. E eu sou uma pessoa que gosta bastante do silêncio, né? Então eu já não tenho mais silêncio aqui. E eu acho que a fala também em relação à maternidade. Tipo, ainda não sei se quero ser mãe, mas eu acho que pouco está relacionado a isso do controle, porque eu sei que nada do que eu possa planejar, me programar, vai acontecer da forma como eu quero, né? Então, talvez entre um pouco disso de tu ficar pensando, se não for assim, será que eu vou ficar frustrada? Como é que vai acontecer? Então, eu acho que isso acaba também sendo informações, né, que estão um pouco relacionadas a isso, a esse controle que a gente tem, de querer que as coisas sejam da forma como elas, da melhor forma possível. Agora me lembrei de um exemplo que eu tinha que me convidaram para fazer uma palestra online, assim, eu tinha que gravar um vídeo
sobre um assunto que eu sei, que é extensão, né? Extensão no meio universitário. E eu sofri mais uma semana porque eu tinha que gravar aquela palestra e eu tinha pensado tudo que eu ia falar e sofri, mas sofri muito, não precisava ter sofrido tanto que eu sofri. E daí eu fui lá, gravei e tal, e depois eu fiquei com isso, né, de querer o que eu queria? Que a palestra fosse o melhor possível. Então eu tava querendo controlar, que ela ficasse perfeita. Mas daí chega um momento que o meu cérebro, ele não consegue mais processar aquilo. Aí ele desiste. Aí, vai desse jeito. Eu tô enrolando a Nath desse podcast faz tempo. Porque eu sempre ficava pensando, não, se eu fizer depois vai ser melhor, se eu fizer depois vai ser melhor, se eu fizer depois vai ser melhor. Mas daí chega um momento que eu quero, não, isso, eu tenho que enfrentar isso de uma vez porque já tá me consumindo muito, meu cérebro já não aguenta mais pensar sobre isso. Então eu acho que isso também está um pouco relacionado com esse controle, né, de querer as coisas o melhor possível, sendo que às vezes o que dá para fazer é o que tem, não é o melhor, né. Alguém aí já ouviu falar em perfeccionismo, gente? Em perfeccionismo e como ele faz a gente procrastinar as coisas que a gente quer fazer? Ai, Laura, queria poder dizer assim, eu nem te entendo, mas entendo. Nessa parte eu entendo muito. Então, respondendo a pergunta da Nath, eu acho que, assim, né? Pelo menos foi o que veio na minha cabeça enquanto vocês estavam falando, enquanto a Nath fez a pergunta. Eu acho que muito dessa coisa de eu ter passado a aceitar mais a falta de controle vem do movimento de autocompaixão. Porque eu acho que as duas coisas, elas são opostas, como a Laura tava falando. Tipo assim, é impossível ser tão controladora e não ser extremamente autocrítica. Aí foi quando me pegou, porque o que é que isso me lembra? Isso me lembra a minha fase do episódio da nossa última convidada com o Manu, que era coisa de controle de dieta, controle de exercício físico, controle do meu corpo. Querer ter essas coisas, porque a gente é ensinado que podemos ser o produto do força, foco, né? Tipo assim, se você se dedicar, se você tiver foco, se você fizer isso, fizer aquilo, você vai ter o resultado que você quer. Você vai ter o corpo que você quer. Você vai ter você vai se alimentar do jeito que você é para se alimentar. Tudo depende da sua força mental e determinação e dedicação e disciplina. Mas, pelo menos para mim, na minha experiência de vida, assim, eu fui aprendendo que não é bem assim. Meu Deus do céu, esse cachorro. Calma, pausa aí, rapidinho. Pausa aí. Às vezes acontece isso, né? A gente tem que dar uma adaptada, né? Uma casa que não é silenciosa. É esse o rolê. Uma casa cheia de vida sobre isso. Exato. E lá vamos nós. Mas é interessante, teve uma das coisas que tu falou, Laura, que eu fiquei pensando assim, esse lugar de chegar, a chegada no tipo assim, estou tentando controlar. E aí tu chega num ponto que assim, protelou por causa do medo, da angústia, da ansiedade. E aí essa liberdade de assim, vai do jeito que tá, pra mim, ela acaba sendo bem proveitosa, porque quando me acontece, eu percebo que realmente talvez era o que dava pra fazer, mas ao mesmo tempo também era o melhor. Era o melhor que tinha naquele momento, era o melhor que eu conseguia entregar. E eu acho que talvez eu não ia conseguir entregar outra coisa muito melhor do que isso, sabe? E aí eu consegui ultrapassar essa barreira e assim, tá bom, vai agora, vai do jeito que tá. Ela é assim, libertador. Tirei 10 quilos das coisas das costas. Eu voltei, desculpa. Mas bom, só pra terminar a linha de raciocínio, essa questão, né, de que... Então, eu precisei desapegar daquela ideia de que eu tinha o controle sobre essas coisas. E o remédio pra isso foi a autocompaixão. Entende? Saber que eu posso me cuidar, me amar. E que, obviamente, você pode se cuidar e se amar, e fazer dieta, fazer exercício, fazer uma coisa, não precisa excluir a outra. Mas no meu caso, que minha mente não é tão saudável assim nesse aspecto, a autocompaixão, ela veio me ensinando que eu não preciso controlar cada grama de carboidrato ou de proteína, ou cada minuto de exercício físico, ou então assim, tipo assim, abrindo mão desse controle, né, tipo, trazendo a autocompaixão, acabou que isso foi, eu acredito,
respingando em outras áreas da minha vida. Nessa coisa de, não sei, tipo, fiz uma besteira no trabalho. Minha reação é ficar muito irritada, muito frustrada. Tipo, como assim eu errei? Mas, poxa, eu sou uma máquina, sabe? Não, eu sou humana. E eu vou errar. Nós todas erramos, tenho certeza. E é uma questão de, tipo, poxa, o que é que eu posso fazer pra da próxima vez não cometer esse mesmo erro? O que é que eu posso fazer pra melhorar? O que é que eu posso fazer? E, às vezes, aceitar que, né? Não importa o quanto você se dedica, o quanto você controle as situações, tente controlar as situações, muitas vezes as coisas vão estar fora do nosso controle e vai sair do esperado de todo jeito no final. Então, aí vem a maternidade. Com essa coisa do tá bom o suficiente, por exemplo, que foi até uma conversa que eu tive com minha psicóloga. Porque Marina tava com as questões de saúde e tal, eu levei no médico aqui, levei no médico no Brasil, e uma das profissionais de saúde que atendeu lá no Brasil olhou e falou, ela falou assim, tudo bem, a gente pode chegar à conclusão de que não tá tão bom quanto poderia ser, isso não tá perfeito, mas tá bom o suficiente. É funcional. Que era a questão do freio lingual dela, né? Tipo assim, ela come bem, ela dorme bem, ela mama bem, ela, tipo, até agora não fala, né? Mas, assim, isso a gente vai ver depois. Mas ela se alimenta bem, ela tá fazendo a introdução alimentar bem. Tipo assim, a menina tá toda saudável, sabe? Nesse aspecto, até onde a gente pode avaliar. Pô, tá perfeito. Tipo assim, o freio da língua dela é perfeitamente imóvel? Não. Ela tem mobilidade total? Não, mas ela tem bom o suficiente. Aí na hora aquilo me deu uma paz, porque eu achava que tava ruim a situação. Aí eu saí do consultório dela e falei assim, tá bom o suficiente. E fui pro shopping. Minha gente, tô eu lá baratinando no shopping pensando, meu Deus, é só bom o suficiente, eu não quero bom o suficiente, eu não quero bom o suficiente, eu não quero bom o suficiente, eu quero que cortem a língua dela de novo, no caso, não a língua, mas o freio, né? Eu quero que cortem o freio da língua dela, eu vou achar alguém que corte, eu vou matar esse cachorro, meu Deus do céu! O que a edição não mostra, ou às vezes mostra. Eu não tenho. Como é que eu posso ter ilusão de controle, minha gente? Olha a minha casa, olha o caos no qual eu vivo, entendeu? Olha o caos que eu vivo. Abre a porta, a criança escuta minha voz, começa a gritar lá embaixo com o pai. Enfim, eu só queria que fizessem de novo o procedimento de cortar o freio da língua dela para que ela tivesse a língua livre. Mas a profissional, a cirurgiã dentista, olhou para mim e fez: eu não vou fazer, porque ela não precisa. É bom o suficiente e estou feliz. Aí ela vai pra psicóloga, né? Ela tem a língua só boa o suficiente. Não é perfeita. E aí a psicóloga, né? Pois é. Às vezes a gente precisa se contentar com o bom o suficiente. E aquilo, meu Deus, como eu tive que refletir. Aí, beleza. A cirurgiã dentista, ela falou, não, mas veja, com o passar dos anos, você sempre que vier no Brasil, você pode trazer ela aqui pra gente avaliar, ver se os outros marcos estão progredindo. Ela fala o R direitinho, sabe? Quando chegar na certa idade, ela vai saber falar esse som e esse som, porque a língua presa não é só uma questão de deglutição, é uma questão de fala também, né? Então, no momento, ela com 7 meses, não dá pra saber se a fala dela está fluente o suficiente, mas conforme o tempo for passando, a gente pode ir avaliando e repensar. Mas enfim, isso é a Maiana do ano passado, né? A Maiana de agora, nesse momento, já está muito mais tranquila, porque realmente parece não estar mais afetando em nada. É o cabelo, né? O cabelo curto faz milagres. Então, parece não estar afetando realmente nada, sabe? Apesar de não ser perfeita. Toda vez que ela chora, que ela abre aquele berreiro, eu vejo, a língua dela devia estar no ângulo tal e tá no ângulo baixo. Mas tá tudo bem, tá bom o suficiente. E aí, Laura, mais uma vez falando sobre a maternidade e o controle das coisas, olha, não dá. É o tipo de situação que realmente você tem que se jogar sabendo que nunca mais você vai ter controle de nada. Na hora que você sai de casa, não vai. Porque, veja bem, eu tenho horário pra chegar no trabalho. Desde que Marina começou no daycare, que é a creche no caso, eu não consegui chegar no horário nenhuma vez lá. São 2 vezes na semana. Nenhuma vez. Isso porque eu organizo a comida dela na noite anterior.
o lanchinho, eu já deixo a mamadeira pronta, a colher eu já coloco dentro da bolsa, o sapato eu já deixo separado, a roupa já tá separada, tá tudo separado. Eu só preciso acordar, abrir o olho, levantar, me ajeitar ela, sair de casa. Semana passada, eu tava tão feliz, eu ia conseguir, até banho eu tomei. E aí, o que foi que aconteceu? Ela fez cocô na fralda. Antes da gente sair, eu tive que respirar fundo, pegar a criança, subir os 3 andares, trocar a fralda dela, descer de volta para o carro. E aí já era. E aí já desandou tudo. Já cheguei atrasada na creche, já cheguei atrasada no trabalho. Foram 4 minutos que eu cheguei atrasada. 4 minutos. Ninguém tá contando, ninguém nem sabe, mas eu sei. E assim, o que é que eu posso fazer? Vou levar a menina suja? Não pode. Tem que trocar ela antes de sair de casa. E tá tudo bem. Sabe quem ligou? Quantas vidas foram perdidas porque eu cheguei 4 minutos atrasada no trabalho? Nenhuma. Quantas pessoas não tiveram seus financiamentos aprovados? Ninguém. Tudo seguiu, a vida fluiu. E é isso. E quarta que vem, meu novo desafio, chegar na hora no trabalho. Eu vou? Provavelmente não. Mas eu sigo tentando. Porque essa é a beleza da vida, não é mesmo? Eu amei uma coisa que a gente trouxe aqui, e até eu queria ver se vocês entendem como uma diferença, porque assim, tanto a Mari quanto a Laura trouxeram coisas que era assim, do elemento de perder o controle, né? Tipo assim, aconteceu uma situação, o controle foi perdido, e aí, enfim, libertação a partir de um novo olhar sobre sobre aquela situação, né? Porque exige isso, não é simplesmente, aconteceu e agora eu virei outra pessoa, não, tem que reavaliar, né? E aí, a Mai trouxe uma outra coisa, que é o abrir mão desse controle. Porque, para mim, existe uma diferença gigantesca, que é quando eu perco ou quando eu abro mão, né? Seja por, enfim, maternidade ou questões da vida, né? E aí eu queria ver com vocês, assim, se vocês também veem essa de uma maneira muito drástica, porque para mim fica bem visível essa percepção. E aí essa ideia de ressignificar, até ela também vem num momento diferente, eu acho, né? Por exemplo, assim, quando eu perco, eu tenho que reavaliar para poder recontar minha história de uma maneira diferente e conseguir entender que aquilo ali é assim, é bom, é libertador, foi maravilhoso, tudo que aconteceu a partir de todo o caos que se instaurou e tudo mais. Mas quando eu ativamente abro mão, eu acho que já existe até um processamento antes, sabe? Eu imagino. Que assim, parece que o entendimento de que tudo bem perder o controle, ele vem antes do que de inclusive se perder, sabe? E aí, como que pra vocês já sentiram essa percepção assim de eu abro mão do controle e aqui está? Eu já disse que não. É uma pergunta bem difícil, mas eu acho que essa minha característica ela é muito forte. Eu tenho tentado trabalhar ela e melhorar. Eu acho que eu venho melhorando nos últimos tempos, mas assim, eu deixar de me preocupar com algo ou tentar que aquilo seja da forma como eu quero é bem complicado. Mas eu tenho notado que eu ando ficando feliz com pequenas vitórias. Então eu acho que isso é muito bom. Porque a gente foi para Porto Alegre, eu e o Daniel, de carro. Daí eu fui dirigindo e eu tenho um trauma de Porto Alegre. Dirigir em Porto Alegre, olha, é um caos. E eu dirigi em Porto Alegre. E eu não pensei sobre isso. Tipo, eu não fiquei pensando, como é que vai ser, vou me estressar. Não, peguei, fui. E depois eu fiquei muito feliz que eu consegui, sabe? Então, eu não sei se... Eu acho que tem um pouco em relação ao controle, sim. Tu fica com aquele sentimento de que as coisas precisam dar certo, né? Então, essas pequenas vitórias, assim, às vezes que eu erro alguma coisa... Tipo, é coisa muito besta. Tipo, eu vou pra Santa Maria direto e daí tem um estacionamento. Aí tu ganha uma fichinha de estacionamento, no final tu paga e entrega lá. Semana passada eu fui e, tipo, dava 20 metros da onde eu paguei o negócio até onde tava o carro. Eu não sei onde que eu enfiei a fichinha. E daí eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu fiz com a fichinha? Sabe quando tu erra e tu fica com aquele sentimento de que tu errou? Daí eu fui lá, conversei com a mulher, falei que eu tinha perdido o negocinho. E daí ela me falou, não, eu abro ali pra ti. Daí tá, beleza. Mas em outro momento da minha vida, a Laura crítica teria criticado essa Laura por ter feito algo que era considerado, tipo, errado na minha cabeça.
Então, essas pequenas vitórias que eu vou falando, assim, elas vão fazendo com que eu fique um pouco mais flexível, porque eu acho que eu sou uma pessoa bem rígida, e isso também tem a ver com o controle, né? Então, isso vai fazendo com que eu vou ficando mais flexível comigo mesma, que eu não fique me cobrando tanto. Eu não me lembro que palavra que a Maiana usou antes, mas... Como é que é quando tu... Autocompaixão? Mas eu tinha pensado numa outra palavra quando a criança vem pedindo colo. Acolhedora? É isso? Exatamente. Me acolhendo dos meus erros. Os meus erros, eles pra mim estão muito relacionados com o controle. Porque se eu erro, eu perco o controle daquela situação. Então, eu vejo que eu posso errar, que nem tudo o mundo não vai acabar por causa disso, né? Então, eu acho que, mas eu, assim, abdicar do controle é só se eu tô muito, se é uma situação que ela não, que eu acho que eu não preciso me importar muito com aquilo, alguma coisa nesse sentido, não tem um peso significativo. Então, mas acho que abdicar, igual a Mariana falou, acho que é mais difícil. Eu acho que eu preciso sofrer um pouco, depois, cansei, não quero mais. Não é tão fácil assim, né? Eu acho. Eu ia dizer que... Ui, desculpa. Não, fala, Nath. Às vezes acontece dessas. Não, que eu ia dizer que eu acho que o processo do acolher, do entender, eu acho que ele sim é uma das questões que está associada ao abrir mão. Porque se a gente não faz esse processo, fica cobrando ali. E aí entra num outro lugar que é o absolutamente perder o controle, né? Eu acho que o acolhimento, o entendimento das próprias questões está muito mais voltado para o abrir mão, sabe? Do tipo assim, tá bom, eu deixo ir, porque eu tô entendendo que isso aqui é mais importante, enfim, tem outras questões que eu tenho que lidar, e ativamente se faz um negócio do tipo assim, tá bom, ok, entendi, não vou mais, assim, cozinhar aquele sofrimento, sabe? O que eu ia dizer é que eu acho que no meu caso, aí talvez seja um problema. Tipo assim, não vou dizer que é pra toda situação nem nada, mas eu sei que existem certas situações que eu acho que, por no passado já ter me frustrado tanto, de ter, tipo, sonhado, planejado, me organizado, me dedicado, tentado controlar a situação e no final não sair como eu queria, que eu acho que hoje em dia eu meio que às vezes até evito pra não passar pela frustração de fiz tudo que tava no meu alcance e aí no final ainda assim deu errado, sabe? E o pior que aconteceu algo relativamente assim no começo desse ano, que eu tentei ser o mais de boas possível na situação e ainda assim no final eu não tive o que eu acho que devia ter sido, sabe? As coisas não aconteceram da forma que eu tinha me organizado, planejado, esperado. E olha que eu já tinha passado minha expectativa um bocado e ainda assim não correspondeu. Aí eu fiquei muito frustrada. Falei, é por isso que eu não tô tentando controlar nada. Porque quando eu tento, tá tudo errado. Sabe? Tipo, quando eu tento, até em baixos níveis, eu acho que eu às vezes me pergunto, e aí é uma questão que eu preciso levar pra terapia. Eu acho que eu nunca botei isso em voz alta, hein? Vou falar aqui agora. Mas às vezes eu me pergunto se nessas situações que eu me frustrei, se havia possibilidade de não me frustrar. Se havia possibilidade de, mesmo dando tudo certo, minha expectativa ela é tão alta que eu, de fato, conseguiria sentir aquela completude, sabe? Tipo, ai, foi exatamente o que eu sonhei e pensei. Eu acho que talvez seja impossível. Eu acho que eu talvez tenha que admitir pra mim mesma que me dediquei, pensei, planejei, sonhei, esperei, contratei as pessoas que podiam fazer acontecer e no final me frustrei. Eu acredito hoje que, tipo, nessas vezes que eu me frustrei foi com razão. Não é que eu tive exatamente o que eu esperava e ainda assim me frustrei, não. Eu acho que eu me frustrei com razão porque as coisas que me foram entregues foram aquém do que eu merecia naquela situação. Ou não merecia, mas, tipo assim, que seria justo que o serviço fosse prestado de uma certa forma. E aí, no final, eu não tive o que eu queria. Mas eu fico me perguntando, o que exatamente tinha que ter acontecido
pra eu dizer, meu Deus, foi tudo exatamente como eu esperava, sonhei, entendeu? Será que eu sou capaz de olhar pra situação e ficar satisfeita no final, 100%, sabe? Dizer, ai, foi... Eu acho que normalmente essas coisas acontecem quando eu não espero muito da situação. Quando as coisas são meio caóticas e... Eu vou trazer um exemplo pra ilustrar um pouco melhor. Tipo, a festinha de Marina que teve aqui em casa um tempo atrás, Mari veio e tal. Foi puro caos a gente organizando. Eu me prontifiquei a fazer tudo super simples. Do tipo assim, eu vou conseguir tudo sozinha. No instante eu dou um jeito, eu vou fazer os brigadeiros, enrolar os brigadeiros, fazer o bolo, montar o bolo. A decoração, eu vou pegar um negócio emprestado, vou comprar essas coisas na Temu, vou ajeitar isso e aquilo, vai ficar lindo, simples, perfeito. No final, tava eu, Mari, mais 2 amigas montando o negócio. E foram, sei lá quantas horas dedicadas a fazer o negócio dar certo. A gente terminou de arrumar, faltando 40 minutos pra festa. E eu achava que eu ia fazer sozinha. E foram 4 pessoas. E no final, deu tudo certo. Mas tinha tudo pra não dar. Entende? Tinha tudo pra não dar certo. E deu super certo. Então, no final, minha sensação era... Ai, foi perfeito. Não podia ter sido melhor. Ai, a minha também foi assim, ai. Mari foi tipo... Enquanto que quando eu tô em paz, do tipo, está tudo sob controle, não tem pra que dar errado, vai dar tudo certo. Aí não dá. Aí falta, sabe? Enfim, fica aí para que a Baiana que vai escutar no futuro reflita e leve pra terapia, porque daqui pra lá eu vou esquecer. Mas eu preciso levar. É possível me satisfazer quando todo sai conforme eu controlei e quis? Eu não sei. Fecha parênteses. E ela continua batendo palma quando fala. Eu não consigo controlar isso. Como é que eu faço na edição? Se o produto é um podcast. Meu Deus do céu, é sobre isso. Tá. Nem lembro exatamente qual foi a pergunta, mas se dá pra distinguir entre o controlar e o abrir mão. Amei, abrir mão. Literalmente, o abrir mão. Olha, eu acho sim que dá. Existe uma nuance, várias nuances diferentes. Aí existe a nuance diferente do ser controladora e ser uma pessoa controlada, né? Existe a nuance do ser perfeccionista e ser uma pessoa assim organizada no equilíbrio do Senhor, né? Ou glória. Eu, obviamente, eu não sou nada disso. Eu sou doida mesmo. Sou perfeccionista. E, gente, sabe o que esse papo tá me levando? Eu tô lendo um livro agora de uma psicoterapeuta, Philippa Perry. Ela é bem famosa, assim, na Inglaterra e tal. E aí, eu vou falar o nome do livro, que provavelmente, pelo menos, Maína já deve ter no mínimo ouvido falar. Que é o livro que você... Peraí, deixa eu ver aqui no Google. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler. E aí, ela fala... Tem um capítulo que ela fala da teoria do apego. Que é quando você é bebezinho e aí você tinha suas necessidades preenchidas. E aí ela divide o apego em 3 níveis, que agora eu não vou lembrar exatamente, mas tem um apego seguro, tem um apego mais ou menos e tem um apego que lascou tudo. Aí eu me enquadro no apego mais ou menos. Que como é que é o apego mais ou menos? Que é assim, que você tinha que gritar muito para que as suas necessidades fossem supridas. E aí ela basicamente me descreve. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, esse controle de onde é que vem, hein? Aí foi quando me veio essa teoria do apego, porque a gente consegue identificar de onde é que veio essa coisa do preciso prever tudo nos mínimos detalhes para que aí eu consiga estar calma, sabe? E para mim, no meu caso, é justamente aquela coisa bem básica de toda criança, de qualquer livro de primeira infância você vai ler. Criança precisa de rotina. Criança precisa ter uma previsibilidade das coisas que acontecerão. Obviamente que não foi meu caso. Obviamente não foi o meu caso e continua não sendo. Eu continuo amando spoiler, sabe? Adoro spoiler de série. Gosto de saber o que vai acontecer antes. Sabe? Enfim, sou essa pessoa. Então, o meu mal, eu acho que eu nasci daí, eu pra variar, colocando
né, mais um BO na conta de um povo que tá por aí, que eu descobri que tá ouvindo. Ai, rindo de nervoso. Ai, eu rio. Mas tá, eu rio pra, né, não mandar ninguém mais pra Babilônia incendiada, que eu já incendiei. Mas tá. E aí eu fico me perguntando, gente, vocês conseguem ou não conseguem identificar? Eu consigo, mas vocês conseguem identificar a origem do babado? Porque assim, se a gente sabe, tá, as 4 aqui, a gente já falou, né? A gente sabe que somos controladora, porém, tem o seu preço, né? Tem o seu preço. Ou melhor, Nath não é. Realmente eu concordo que ela não é, não. Tem o preço, né? O peso de carregar todo esse controle. Mas, já que a gente reconhece que é um problema, a gente precisa identificar a origem da coisa, assim, sabe? E analisando, assim, aí é uma pergunta que eu volto para vocês, né? Analisando aí, será que vocês conseguem identificar de onde veio isso? Porque aí, não necessariamente eu consigo identificar, mas não necessariamente isso é uma coisa que, sabendo a origem, vamos resolver melhor. Mas me faz entender melhor o porquê que eu sou assim, sabe? Compliquei? Não sei. Antes do episódio eu tava pensando sobre isso, pensando de onde que vem o meu controle. E é uma coisa que eu ainda não cheguei à conclusão, mas eu tinha escrito um negócio que foi mais ou menos assim, que foi a introdução que a Nath deu ali pra mim, né? Que venderam um sonho pra nós. Tu ter uma casa, tu ter um carro, tu ter uma família, tu ter um emprego muito bom, tu ganhar muito dinheiro, tudo isso era igual felicidade. E eu acho que um pouco para mim vem disso, porque a minha mãe era secretária de escola estadual, meu pai era pintor de casa, então o que eles me diziam é que eu precisava estudar, que eu precisava ganhar dinheiro, que eu não poderia depender de. Minha mãe sempre disse que eu não podia depender de homens para viver. Então, o que, que eu entendi? O que, que a Laura, criança, entendeu e foi entendendo durante toda a vida? Que eu precisava dar conta de mim mesma. Então, eu precisei não, né? Mas fiz uma graduação. Poderia ter parado ali, mas aí ficou aquele negócio: tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Eu fiz mestrado. Aí chegou no mestrado, não, vou fazer doutorado. Aí termina o doutorado, o que tu vai fazer? Fazer concurso público. Aí tu chega naquele momento que parece que a tua vida tá sob controle. Tu resolveu tudo que tu tinha que resolver, né? Tu alcançou o sonho dos pais, vamos dizer assim. Mas para alcançar tudo isso, tu teve que passar por várias situações que para mim estão um pouco relacionadas a controle, sim, aonde tu abdica de algumas coisas para conseguir alcançar outras, né? Eu lembro que, por exemplo, eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre gostei muito de estudar, então estudar para mim nunca foi um problema. Mas existiam sempre 2 coisas que me pegavam muito que eu não conseguia fazer, que era correr, agora eu resolvi esse problema, e o inglês para mim é um problema. É um problema que eu não sei quando que eu vou resolver, mas eu vou ter que resolver, que parece que eu tenho um bloqueio com isso. Às vezes eu me pergunto, meu Deus, por que isso? Né? Por que eu não consigo? Então o inglês é uma coisa que eu vou, aí eu volto, aí eu vou, aí faz tempo que eu não fui mais, que meio que desisti. Então eu consigo ler, porque eu tenho trabalhos em inglês e tal, né? Tem o Google também para dar uma ajudadinha ali no tradutor, mas assim, me comunicar é uma coisa que eu não consigo. E é uma coisa que eu meio que talvez tenha abrir mão, assim, por um tempo para não surtar, que é uma coisa que me incomoda. Então eu acho que esse meu controle ele vem disso. O que que tu consegue controlar na tua vida, né? Então, o que eu consegui controlar até agora foi isso, né? Essa parte mais que deu certo, porque eu me dediquei, mas também deu certo porque eu tive sorte em várias coisas. Então eu acho que daí eu vejo que se eu conseguir controlar isso, talvez eu consiga de alguma forma também controlar outras coisas. E eu acho que tem alguma ligação aí, mas eu não sei o detalhezinho que falta, que ainda precisa ser trabalhado, né? Eu tava pensando, antes da Mai ir pra reflexão dela, né? Que assim, como eu não me considero controladora, eu não vejo essa característica na minha vida, mas eu vejo essa característica do abrir mão.
E não é necessariamente abrir mão do controle, é abrir mão da expectativa, né? Porque é aquela coisa, tenho a expectativa de algumas coisas, trabalho para aquilo, mas aí, enfim, vida acontece, eu tenho esse lance do, ok, vou seguir para outro caminho, né? E é interessante porque eu acho que sim, teve uma vez que eu começo a falar e aí eu mudo. Eu quero mudar isso e eu não consigo. Eu repito esse mesmo padrão. E agora eu vou contar o que que é. Uma vez eu cheguei e falei pra minha psicóloga. Ah, é porque minha mãe me falou de uma história, não sei o que ela viu na internet. E aí era de uma pessoa que chegava em casa e aí ele sentava no sofá e aquele era um padrão em que se repetia todas as noites. Então, no que ele sentava no sofá, ele pedia uma pizza, e aí ele ficava vendo um filme, e aí ele não conseguia perder peso. Só que aí, quando ele percebeu que o sofá era a grande questão, ele mudou. Ele chegava em casa, ele não sentava no sofá. Aí ele já ia cozinhar uma janta mais saudável e não sei o quê. Então, assim, essa foi a mudança da vida dele, o sofá. Aí eu chegava pra minha psicóloga e eu sempre falo isso, eu falo assim, Andressa, cadê meu sofá? Eu quero um sofá, eu quero um sofá, que é uma coisa, a ideia do controle, né? A ideia de saber o que que tem, a ideia do spoiler, qual que é a grande virada de chave, a grande questão, como é que eu vou saber a razão disso aqui? Para mim também tem isso, eu acho que eu quero saber o sofá de não conseguir ser tão controladora, não ter esse autocontrole sobre mim mesma. Eu queria ter um sofá para saber sobre isso, sabe? Eu queria ter um sofá em relação a isso, para saber qual que é essa questão. E também essa questão de saber, do, de ter uma facilidade de abrir mão e de conseguir entender e me contar uma história diferente, com certeza aconteceu também por outras questões, né? Seja porque eu estava rodeado por muitas pessoas que eram controladoras e aí eu tinha que acabar entrando nessa dança, né? Eu tinha que me adaptar em relação a isso. Ou eu entendia, hoje eu acho que é um pouco isso, eu entendia que assim, a minha paz, ela vem com abrir mão. Então eu abro mão. Prefiro abrir mão e ter minha paz do que brigar e me estrepar, sabe? Enfim, o que que tu acha, Mai, pra tu? Como é que é? Eu não faço nem ideia. Eu não faço nem ideia. Eu estive aqui todo esse tempo pensando e eu não consigo, assim, achar um sofá. Eu não consigo achar uma causa pra ser tão, não sei, talvez inconstante nesse aspecto, ou tão contraditória dentro de mim mesma, porque eu acho que a minha natureza é de querer controlar, e aí vem alguma outra parte de mim e faz, opa, normalmente a gente se ferra, entendeu? Tipo assim, ou a gente se ferra porque a gente controla demais, fica surtada, passa dos limites. Aí eu vou exemplificar de novo, na época da dieta e tal. Eu cheguei no ponto de que, tipo, eu não queria usar micro-ondas, porque não era saudável. Entendi, tipo, o meu nível de quero controlar todas as coisas. Quero ser saudável ao ponto de comer o mais natural possível. E o micro-ondas não é saudável. E eu não queria mais usar micro-ondas. E eu não tinha como encaixar na minha rotina, porque eu... Parar de bater palma. Porque eu estudava, estagiava, malhava, era noiva, tinha uma vida pra acontecer e eu não queria usar o micro-ondas, eu queria fazer a refeição do começo ao fim todas as vezes, era impossível. Então, assim, não dá. Quando eu tendo a querer ser controladora demais, eu me lasco. Quando eu quero abrir mão demais das coisas, eu me lasco também, porque fica tudo na mão das outras pessoas e aí, entendeu? Nem sempre isso é uma boa ideia. Ou então eu tento não ter expectativa demais e aí eu me frustro porque eu não corri atrás de fazer com que fizessem o que eu queria. Aí eu me frustro. Ou então eu corro atrás de fazer com que façam o que eu quero e ainda assim o resultado não me agrada. Me frustro. Então, assim, eu vou encerrando por aqui, porque eu não sei. Eu só consigo ver que a Andressa vai ter pano pra manga de muita. Como eu digo, ela tem. Ela tem. Como é que a gente fala?
estabilidade de trabalho comigo, entende? Ela sabe que isso aqui não vai resolver logo. Essa aí, ela não vai estar com o tico-teco no lugar em breve. Tem muito assunto. Quando a gente terminar um assunto, tem outro assunto, entendeu? Quando a gente chegar na meta, a gente pode dobrar a meta, que ainda dá pra ter mais meta pra gente trabalhar. Respondi alguma coisa? Nath, me chamou a atenção que tu falou que não gosta de brigar, né? Eu adoro brigar. Eu brigo. Se eu quero uma coisa, eu vou brigar por aquela coisa até... Isso é ruim, né? Tem essa parte ruim de ser uma pessoa tão briguenta, mas eu gosto de brigar. E outra coisa que acho que a Natália tinha me falado, já que vocês falaram de comida antes, do refri. Lembra a história do refri? Há muitos anos eu tinha decidido que eu não ia mais tomar refrigerante, que é uma coisa que eu gostava. Aí eu decidi que eu não ia tomar mais e não tomei mais. Fiquei sei lá quantos anos sem tomar. Aí no começo desse ano eu pensei, por que eu tô sem tomar refri? Se eu quiser eu tomo. Aí voltei a tomar, às vezes tomo ali uma Coca Zero, mas o controle tá muito relacionado para mim, Laura, com a rigidez, entendeu? Eu era rígida a ponto de botar na minha cabeça, eu não vou tomar refri. Não quer dizer que era fácil não tomar o refri, mas botei na cabeça, então eu vou fazer. Então eu acho que um pouco vai dessa história aí de ser rígida, né? Ser carrasca comigo mesma, em alguns aspectos da minha vida. Eu me lembro do refri do chocolate. A Laura era muito chocolatra. Tu gostava muito, né, Laura? Nossa, e aí um dia, do Neida, chegamos lá e... Não, a Laura não come mais chocolate. Não sei se era uma aposta que tu teve, se era alguma coisa, foi um ano. Eu não sei, eu sei que pra mim era assim... O que fizeram com a Laura? Porque foi muito bizarro. Mas eu acho que é bem isso, essa... Não sei, pragmática, né? É assim que é e é assim que é. E pronto, acabou. Gente, antes da gente encerrar, eu queria fazer aqui uma dinâmica entre nós, tá? Que a ideia é assim, vamos deixar o microfone ligado, porque eu quero que seja uma coisa rápida, tá? E aí, o que é a ideia? Eu vou falar situações para vocês, e aí eu quero saber se vocês tentariam controlar essa situação, ou se vocês se renderiam ao caos e viveriam, se adaptariam, assim, de maneira imediata, tá? Aconteceu, é caos. Ah, não, eu vou controlar. Eu vou dar um jeito de controlar isso aqui, tá? Responder sim e não. Não, daí é controlo ou caos. Controle ou caos. Tá? Então tá. A primeira coisa é... vocês viajam em grupo e aí o voo é cancelado. Como assim? Quais são as opções? Viajaram em cancelado. grupo. O voo foi cancelado da viagem. O que vocês tentam fazer? Vocês vão tentar controlar, tentar achar maneiras ou assim... Controlo. Controlo vida. também, já fiz isso. Já fiz tudo. Eu acho que Eu na acho que eu situação eu também ia tentar dar uma resolvida aí. Eu acho que eu também controlo. Agora, próxima. Você se perde numa cidade desconhecida e não tem internet. Me desespero, eu enlouqueço. Eu ia pedir ajuda pro povo na rua, provavelmente. Controlo, também. talvez. Eu comigo. Depende. Controlo? Ok. Depende do lugar. Eu já tô desesperada só de imaginar eu perdida. Você acorda tarde no dia que você tem uma entrevista super importante. Simplesmente, tipo assim, não tocou o relógio. Enlouqueço também. Acho que eu desisto daí, já não tem mais o que fazer. Olha, Eu não sei nem o controle, que né? responder. Tu se retirar. Não, eu vou tentar reverter. Não, isso não acontece, eu não vou dormir. Eu não sei o que responder, Nath. Eu consigo ver acontecendo. Não Acontece, isso não acontece. Eu acho que... Não sei, controle, eu acho. Eu acho que eu ia tentar chegar e dizer assim, RH, desculpa, socorro, houve alguma coisa aconteceu. Me dá uma Não, chance. controlo tudo. Todas até agora controlo tudo. Acho que o que a Mari falou faz sentido. Eu não, acho que não chegaria nesse ponto, porque... Não Não, mas acontece, não chegou. existe cena. O caso é que chegou, é. Absolutamente não chegaria, mas chegou. Ah, é o caos. Agora a próxima. Não vou tentar, essa não vou. Eu tento A reverter até o próxima último é... minuto.
Tu tá numa viagem internacional, tu não levou cash, não levou dinheiro em mão, só tem um cartão de crédito e não tá passando. E não tá passando. Eu tô tentando pagar o quê? Depende do que eu tô tentando pagar, né? Eu já comi a comida e agora vou ter que lavar a louça, ou era uma comprinha que eu ia fazer e aí eu deixei lá, tipo assim, ai, desculpa, moça, eu vou deixar aqui, tchau. Depende da Não sei, situação, né? simplesmente tá sem o recurso ali. Cara, eu acho que eu vou tentar, de alguma maneira artística, conseguir dinheiro na rua. Ou De fazer alguma alguma maneira artística, eu amei. vou cantar, vou sapatear, não é possível. Eu tenho todos os talentos artísticos que não é possível. Eu vou ser guia. Não sei. Uhum. Não sei. Mas aí quer dizer que eu já saí da loja, né? E aí se eu... Eu não sei. Eu provavelmente ia simplesmente, pai, deixa. Eu ia chorar horrores. É a minha maneira de controlar. Por favor, não me deporta. Tá, então caos. Caos. Eu acho que no meu caso era caos. Acho que no meu caso é caos. Aí. Mas ainda assim eu ia tentar. Por favor, eu vou sapatear aqui na frente, eu consigo algum dinheiro. Não é mais fácil só devolver a Michael Kors amiga e ir embora. Sim, nesse caso, sim. Se for uma coisa que só passo vergonha porque não passou, o cartão tudo bem. Mas se for tipo no hotel, Cara, né? Tipo, Minha no gente, hotel já não é pra analisar. Estão perdendo o negócio. Estão aí analisando, fazendo coisa de loucura. Não é. Inclusive, eu já vou trazer aqui coisas que são bem, bem absurdas, tá? Que é o seguinte: tu acorda e troca de corpo com a tua mãe. Caos total. eu acho que. Depende de qual mãe, depende. O meu sonho daí. Não tem depende, me diga aí. É causa ou é controle? Da mãe que eu tô pensando, tudo bem. Vou Caos. No viver. meu caso é caos. Se for de manhã, ó, eu vou botar fogo na Babilônia também. Ia metralhar, entendeu? O povo tóxico. E é isso. Depois mãe é que revertesse. Ok, então é caos e tu, Laura. Eu ia tentar reverter essa situação, controle. Não, pelo contrário, eu ia controlar do meu jeito, entendeu? Implementando o caos propositalmente, sabe? Ah, Então devolvendo o caos que o povo controlado. merece. Exatamente. Exato. Eu tô amando e agora o a caos próxima. de Marina no fundo. Você ganha na loteria, mas tem que gastar em 24 horas. Facilmente, controlo facilmente isso. Qual seria o... Eu não sei. Controlo também, eu acho. Gastar é fácil, gastar é fácil. Gasta fácil? Gastar é fácil. Rapaz, olha que eu tive uma experiência recente que não foi tão fácil assim, hein? Mas aí essa fica pro stories de quando sair esse episódio. Mas ganhou na... Ok, então tá. Aí a próxima é... Eu não ganhei na loteria, não, mas depois eu conto. Ó, Laura, maternidade. Ah, tá. Te inscrevem sem tu saber num concurso aleatório. Tipo assim, seja de dança, de música, de... Enfim, uma coisa aleatória, tu não sabe, mas te inscrevem sem saber. Como é que tu sai dessa situação? Caos. Tem que fazer o negócio, tá meu nome escrito lá. Caos. Eu provavelmente não vou, não. Vou dizer assim, também. Problema da pessoa que botou meu nome. Tá, muito que bem, encerrou minha lista. Tá, agora estão todas aí. Eu adorei Agora, os cenários. Assim, Laura e Mari quiseram controlar quase tudo, né? Acho que a Mai foi a única que Eu só fiz da se risada. libertou. É o nosso perfil. Não, o que eu mais gostei foi trocar de corpo com manhinha. Ai, como eu queria. Ai, como eu queria. Principalmente o Uma meu eu de sexta-feira muito hoje. louca. E assim, ó. E a estrelinha do episódio vai para... A convidada, né? Exato. Como sempre. Concursada, com A casa Laura, própria, que está 2 com a vida cachorros, toda pelo amor de sob Deus. controle. Pois é. Exato. Corredora. Minha gente, a pessoa corre. O mais engraçado, só fazendo um adendo aqui no começo do episódio, você falou, né? Ah, faça chuva, faça sol. Minha vizinha, meus vizinhos venderam a casa e agora chegou os novos vizinhos. E ela corre. E aí um dia desses estava um frio, um vento, uma chuva. E aí chega o marido dela, tipo, sai de casa, tipo assim, ai, meu joelho, ai, não sei o que, reclamando. E ela se aquecendo assim. E eu, tipo, tem que correr, né? Tipo assim, porque João, meu marido, ficou, mas será que ela corre ou será que ela vai caminhar?
Aí o João, ninguém que vai caminhar nesse temporal juntas, ela vai correr. Porque só quem corre, entendeu? Só quem corre vai enfrentar esse temporal. E aí foi isso. E aí o marido da Lala saiu de casa chorando. Temos? Eu adorei o Muito bem. quiz. Laura, a nossa estrelinha vai pra você. Estrelinha porque é você, sim, sua. está com tudo sob controle, mesmo perdendo o controle internamente, tua cabeça aí surtando. Mas isso é engraçado, né? Porque as pessoas me olham de fora, eu acho que a Nath também, antes de eu começar a contar das minhas paranoias, elas pensam que sim, que a minha vida está sob controle. Mas daí quando eu começo a contar o caos que é a minha cabeça, aí elas começam a entender que não, né? Não está sob controle. Ou se está, é a base de muita loucura, né? Eu falei aqui, mas Mas tava eu acho que é mutada. saudável. Todo o controle, ele é a base de muito caos, na verdade, né? Mental. Exato. Mas enfim, muito obrigada pela tua participação, Laura. Finalmente saiu depois de mais de 6 meses que estávamos aí nessa saga pra conseguir Negociações gravar. babadeiras. Aham. Enfim, foi um prazer te receber aqui. Obrigado por ouvir nosso podcast. E galera, estamos em todas as redes, Conversa no Closet, @Conversa no Closet. Por favor, deixem aí o seu comentário, compartilhem com os amigos se vocês puderem. O que vocês acharam? Vocês acham que a vida de vocês está sob controle? Vocês têm essa percepção ou então vocês estão aí tentando a todo custo controlar o caos, né? Muito obrigado, Laura. Obrigada, gurias. E volte sempre, Laura. Vamos achar outra temática aí para daqui os próximos 6 meses a gente gravar. Adorei. É isso. Eita. Adorei o convite, me diverti bastante escutando vocês, escutando eu mesma, né? Porque às vezes a gente só puxa, não coloca pra fora que você tá pensando. Pois é, muito obrigada, Laura, por ter topado. Foi massa, foi massa. Obrigada, Me deu Laura. muitas coisas pra pensar. Laura, a gente assistia Cocoricola na tua casa, assistia várias coisas. Tu assistia TV Cruz? Ah, eu sei que você se despede. Então, eu bora. assim, eu sou um pouquinho mais velha que o Lê. Eu sou mais velha que o Lê, eu sempre digo isso. Tanto que isso sempre me deu o direito a ganhar 2 bis e ele é 1. E eu era muito mais próxima dele, né? Então, assim, na vida adulta a gente se aproximou, eu e Laura, mas enfim. Vamos de Cruz, então? Vamos. Porque a vida tá se esgoelando lá embaixo. Então tá, Cruz. Cruz, tchau. Tchau.